Segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, estamos começando a semana. Eu começo bem tarde, né, à noitinha. Mas temos notícias para dar, e notícias importantes e notícias que deixam todo mundo em suspense. Por quê? Ninguém esperava, mas aconteceu. Um movimento relâmpago e cercado de mistério, olha só, fez com que Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do nosso ainda presidente Jair Bolsonaro, fizesse o chamado bate e volta. Um bate e volta explosivo de Miami a New York, né? No último final de semana, exatamente sábado agora. Para quê? Ele foi se encontrar cara a cara com caciques do Centrão. Olha só, dois dos maiores nomes poderosos do Centrão. Esse encontro bombástico aconteceu, como eu disse, nesse sábado, quando o Eduardo, atualmente em alto exílio, né, como a gente costuma dizer, e vivendo no estado do Texas, lá nos Estados Unidos, saiu de Miami, onde cumpriu uma agenda para uma missão surpresa lá em Nova York. Almoçar com os presidentes do PP, progressistas, né? Do senador Ciro Nogueira e do União Brasil, de Antônio Rueda. Dois dos grandes articuladores do tabuleiro político nacional. União Brasil, que inclusive tem ministérios do atual desgoverno. Quem também estava presente na mesa? Guilherme Derrite, secretário estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O trio, poderoso, se reuniu em um restaurante da cidade, restaurante popular, e tem inclusive essa imagem que vocês estão vendo, né? Que não deixa dúvidas. Segundo o Eduardo Bolsonaro, foi uma conversa leve, que o deixou impressionado com o entusiasmo deles. Revelou ele com exclusividade. Essa matéria quem deu foi o site Metrópolis, tá? Estão animados com a nova federação, a união do PP e União Brasil, com a nova aliança entre os dois partidos, que promete ser o maior do Brasil, a maior força da Câmara. Já estão falando em pleito eleitoral, articulação nacional e etc. Eu me senti prestigiado ao ser convidado, completou o deputado. Vamos lembrar que os dois partidos fazem parte de uma ala do centro-direita do Brasil. Centrão, sim. Centro-esquerda são muito poucos que fazem parte, porque ou são de esquerda, ou centro, ou centro-direita. O PP nunca foi 100% direita, e muito menos União Brasil, tá? Mas o PP sempre esteve próximo de Jair Bolsonaro. União Brasil dividido, né? Tanto é que União Brasil estava até agora lançando aí Ronaldo Caiado como possível candidato à presidência em 2026. Já o PP não. O PP estava dando apoio e continua dando apoio a Jair Bolsonaro até que se possa confirmá-lo. Essa não foi a única movimentação de Eduardo Bolsonaro no território americano, porque na noite anterior ele foi uma das presenças de destaque em um jantar promovido lá pela Florida International University, em Miami, né? Ampliando sua rede de contatos internacionais. Enquanto isto, os caciques do Centrão estão em Nova York como estrelas da Brazilian Week, uma série de eventos e fóruns de peso sobre o Brasil no exterior. E além deles tem outros parlamentares, inclusive Nicolas Ferreira também está lá em Nova York. Mas a grande manchete mesmo ficou por conta desse encontro inesperado, cheio de sinais e articulações de bastidores. O que será que vem por aí? Uma nova aliança? Um retorno estratégico à política brasileira de Eduardo Bolsonaro? Verdade é que os bastidores estão fervendo, e esse movimento em solo americano pode ser só o começo, mas já está tirando o sono do PT. Por que eu falo isso? Falo isso porque o PT sabe que sozinho, por conta própria,
e de seus partidos satélites como PSOL e Rede não tem mais futuro político. O próprio PT já assumiu isso. E meses atrás, a própria Gleisi Hoffmann estava dizendo que era importante uma aproximação com o centro. Por quê? Porque eles precisam de apoio do centro para tentar uma reeleição no Palácio do Planalto. Por que também? Porque eles sabem que a União, tendo ministros no atual governo, pode sim fortalecer o PT. Por outro lado, todos eles sabem também que em 2026 não há somente um pleito eleitoral para a presidência da República. É também para deputados federais e senadores. E nesse sentido, esse centro-direita, centrão, centro-direita, precisa de apoio conservador para reeleger seus candidatos. Portanto, o que eles preferem? Ter um presidente que continue financiando parlamentares ou ter um maior número de parlamentares dentro do Congresso Nacional? Claro que a segunda opção é melhor. A ideia de fundir o PP e a União Brasil é justamente para debater com o PL, que ainda é o maior partido. De qualquer forma, com essa relação junto a Eduardo Bolsonaro, podem sim estar tratando de encontrar um meio de, juntos, esses partidos apoiarem um nome da direita. Um nome que seja consenso, claro, porque o Caiado não é nome de consenso. Muito pelo contrário. Então fica aí a dúvida. Se a União Brasil tem o Caiado, teoricamente, como seu garoto propaganda para concorrer, será que a União Brasil iria dar apoio a outro candidato? E o PP, que sempre esteve com o governo Bolsonaro até então, não ideologicamente 100%, mas por opção partidária mesmo, né? O PP nunca quis se aproximar diretamente do PT, muito pelo contrário. Mas se o PP tem a intenção de apoiar, de aprovar um candidato legítimo de direita, por que queria se unir com a União Brasil numa reta de chegada? Fica aí as dúvidas. E o Eduardo Bolsonaro? Por que participou dessa reunião? Ou será que já existe uma outra estratégia que ainda não pode ser revelada e que ainda seja desconhecida, né, por nós, que de repente venha mais à frente? Uma coisa é certa. O Eduardo Bolsonaro, se estivesse com fome, almoçaria lá em Miami mesmo. Pegava o avião e ia embora para o Texas. Para que pegar um bilhete aéreo para ir almoçar em Nova York? Só para dar oi? Não creio. Então fica aí o alerta. Vamos aguardar para ver o que vem pela frente, né? Muito bem. Eu gostaria apenas de lembrar que não adianta em nós conservadores de direita, né, a direita raiz, ficarmos discutindo essa proposta que está rolando agora de uma direita sem Bolsonaro. É o tipo da proposta indecente, onde estão querendo emplacar a volta de Michel Temer como salvador, o estadista, né? Pois o que eles tiverem que decidir, eles vão decidir independente do nosso apoio, que não vai ter, né? Jamais apoiaremos uma ideia dessa. Mas eles decidirão, né? Porém, é muito importante enaltecermos ações de bastidores dos nossos representantes da direita raiz, pois é assim que vamos cancelar essa proposta absurda. Essa proposta de uma direita sem Bolsonaro é a mesma proposta da tal terceira via que começou lá atrás, na campanha para 2022, e que lançaram a tal STEP, né? A ministra do atual desgoverno, Simone Steph. Ela foi a terceira via. Vocês se lembram, né? Só mudaram a maquiagem, mas o personagem talvez seja o mesmo. Ou possa ser outro parecido. Já que na época, quando surgiu aí também a opção da direita limpinha, a direita limpa, da turminha da Faria Lima, que usa sapatênis na política, naufragou.
estavam tentando emplacar aí aquela turminha de Salles, com Marçal, blá blá blá, Partido Novo. Não rolou, não emplacou. Então agora chegou a direita sem Bolsonaro com o estadista Michel Temer, que vem agora com essa conversa para boi dormir de que com ele, Michel Temer, o país ficaria pacificado, porque ele atenderia aos dois lados, tanto a direita como a esquerda. Não sei onde foi que essa imprensa encontrou essa informação de que Temer agrada a direita. O que a direita sabe de Michel Temer é que ele é o criador daquele ministro que está lá em cima. É disto que nós lembramos quando citam o nome Michel Temer. Mas não restam dúvidas que o sistema pensa o seguinte: se o chuchu não emplaca, vamos então de Temer mesmo. Pois é, meus amigos, né? Eu gosto de discutir política de uma forma geral, sempre gostei, desde jovem, desde quando eu tinha muito cabelo, bigode, etc e tal, né? Por quê? Falar da atual política, desse atual desgoverno, é cuspir palavras ao vento. Pois eles não estão governando, estão assaltando a nação brasileira. Então é por isso que eu falo de uma forma geral da política, de tudo um pouco. E por falar de tudo um pouco, eu quero falar de um assunto que estourou hoje na imprensa, que por mais que não pareça, é de fundamental importância para o Brasil. Inclusive politicamente falando. Por quê? Porque Donald Trump derrotou a China em um acordo histórico. E antes de entrar diretamente nessa informação, quero trazer a informação de que Donald Trump cogita, inclusive, a possibilidade de participar de um possível encontro entre Zelensky e Putin na próxima quinta-feira, né? Donald Trump hoje pela manhã disse o seguinte: eu estava pensando em voar para lá. Não sei onde estarei na quinta-feira porque tenho muitas reuniões, mas acho que existe uma possibilidade, se eu achar que é algo produtivo e que pode acontecer um acordo. Ele acrescentou que o encontro entre Putin e Zelensky é promissor. Há um potencial para isso acontecer, para uma boa reunião, disse ele, enfatizando a importância do evento. Não subestimem esta quinta-feira lá na Turquia, em Damasco, né? Porque o presidente Erdogan é um ótimo anfitrião, disse Donald Trump. Por outro lado, o Vladimir Zelensky, apoiado por essa turminha que gosta de farinha, como eu mostrei no vídeo de ontem, né, que adora uma farinha, provocou dizendo o seguinte: disse que está pronto para se encontrar com o presidente russo, Putin, pessoalmente, em Istambul, não em Damasco, para conversas sobre o fim do conflito no leste europeu. A sua publicação do Zelensky lá no X, veio logo após Donald Trump exigir que a Ucrânia concordasse com a oferta de Putin, oferta de negociações diretas entre os dois países. Então vamos aguardar ver o que vai acontecer. Porém, contudo, todavia, Genebra foi palco de uma vitória esmagadora da diplomacia americana. Depois de anos de tensão, tarifas altíssimas e ameaças bilaterais, Donald Trump cravou mais uma vitória internacional, ao fazer com que a China curvar-se diante da pressão econômica dos Estados Unidos. Fazendo com que a China se curvasse, né, diante da pressão americana. A tão temida guerra comercial entre as duas superpotências parece ter chegado a um ponto de virada. E ao que tudo indica, quem está no comando é Washington. Em um acordo selado nesta segunda-feira, após reuniões intensas e secretas lá em Genebra, a delegação chinesa finalmente cedeu. Muito bem. Qual foi o resultado? Uma redução dramática das tarifas de importação que vinham sendo estranguladas, ou que vinham estrangulando as trocas comerciais. A partir do próximo dia 14, depois de amanhã, os Estados Unidos reduzirão suas tarifas sobre produtos que cheguem da China de 145% para 30% somente. Enquanto a China, que vinha retaliando agressivamente,
será obrigada a baixar suas taxas de 125% para 10% para os produtos americanos que chegam ao país. Ou seja, Donald Trump vai cobrar 30% de tarifa para receber produto chinês e a China vai cobrar somente 10%. Quem ganhou essa parada? Claro que os Yankees, né? O acordo, que vale inicialmente por 90 dias, foi interpretado nos bastidores como um reconhecimento explícito da força econômica e estratégica dos Estados Unidos sobre a liderança de Donald Trump. Os chineses, que antes acusavam Washington de agressividade, agora aceitaram a criação de um mecanismo de consulta econômica comercial moldado nos termos americanos para manter as negociações e evitar novos confrontos. Muito bem. E o que aconteceu hoje por conta disso? No mundo inteiro, as bolsas de valores subiram. Né? O mercado financeiro, no mundo inteiro, subiu. O dólar também subiu. Né? Por que o dólar subiu? Porque com esse acordo tarifário de Donald Trump, o mercado americano entende que dificilmente os Estados Unidos entrará em risco de recessão. O que faz com que o mercado se volte para os Estados Unidos. Vamos investir lá nos Estados Unidos porque as bolsas estão em alta. É um bom local para colocar dinheiro. Risco de recessão não existe. Então retira-se dinheiro dos mercados menores, como o Brasil, e leva-se o dólar para lá. Saindo o dólar daqui, o dólar sobe, obviamente. Tanto é que alguns agricultores, o ministro da Agricultura, pessoal do agro, não gostou dessa solução porque entendem que um acordo entre China e Estados Unidos vai esfriar aquela possibilidade de o Brasil exportar mais grãos para a China. Não. A China vai voltar a comprar grãos dos Estados Unidos como vinha comprando. De qualquer forma, foi um tapa com luva de pelica que Donald Trump deu aos analistas, principalmente esses analistas blogueiros da Globo, do Estadão, da Folha, que para entenderem alguma coisa de como funciona o governo americano, precisa comer muito feijão, ou, quem sabe, muita farinha daquela que o Macron gosta, né? Porque precisam ficar malucos para falar bobagens como vem falando atualmente. Então é uma grande vitória, né? E hoje ainda o Donald Trump já anunciou que possivelmente baixará o preço de medicamentos em até 90%. É a proposta que ele tem para atacar quem? Para atacar a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica que pode ter sim enfiado a população americana e, por tabela mundial, num golpe sem precedentes com os papos e, não posso falar o nome, picadas. Aquelas picadas que todo mundo foi obrigado a tomar. Tá? Então, digamos assim que os Estados Unidos estão em festa com o Donald Trump, nós brasileiros temos que nos animar, porque ainda continuamos esperando coisas boas que venham de lá. As coisas estão acontecendo, não pensem que se esfriou, não. Nos Estados Unidos tudo tem seu rito legal, tudo funciona de forma natural, nenhum procedimento político, jurídico é atropelado. Tem muita gente achando que não deu em nada aquele papo de sanções, lei Magnitsky. Não caiam nesta onda. Está tudo acontecendo, né? O tal visto lá do Felipe Martins estão investigando e a resposta vai vir. Fiquem tranquilos. Afinal de contas, a turma do Trump veio aqui em Brasília fazer o quê? Só perguntar para o governo brasileiro se aqueles dois grupos eram grupos de terror? Não precisava. Se era para impor sanções contra eles, os Estados Unidos impõem e ponto final. Não precisava pedir autorização para o Brasil. Então tem muita coisa que nós ainda não sabemos e por isso temos que continuar animados, positivistas, cabeça para cima e acreditar que nada está totalmente perdido. Né? Não há bem que perdure e mal que não se acabe. Não é isso? Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscreva no canal Terra Brasilis News, deem uma força ao canal, contribuam, tornem-se membros. Vamos dar uma força para que a gente cresça. Espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.